Olá a todos. A gente vai explicar um pouco agora como faz o teste de Fibre Channel. Primeiramente, o equipamento MTS 5800 ou 6000, ele suporta, dependendo da versão e do módulo, suporta toda a gama de Fibre Channel. Fibre Channel 1, 2, 4, 8, 16, 10, 16 e, dependendo do modelo, também até 32 GB. Basicamente, para você acessar o equipamento em Fibre Channel, a gente tem que ir aqui em selecionar teste. Ele vai ter uma opção, é uma licença de software, caso não exista, então tem que adquirir a licença ou solicitar alguma licença temporária. Escolher a velocidade, então nesse módulo exclusivamente ele tem de 1 até 10, não tem o 8, que é um modelo um pouco mais antigo, mas poderia ter o 8 e poderia ter até mesmo o 16. E selecionando, no nosso caso aqui, é o 10 GB, eu tenho duas opções. Uma seria você medir a taxa de erro de bit em cima de camada 1, simplesmente, na velocidade de Fibre Channel. Ou então eu trabalhar com o protocolo Fibre Channel, gerando teste, gerando tráfego. Então eu vou aqui e aí eu tenho as opções de terminar ou de monitorar. Então no nosso caso aqui eu vou em Terminate, onde ele já abriu uma janela, de Fibre Channel. Então se vocês olharem, primeiramente a gente tem que selecionar o laser, ligá-lo, zerar todos os contadores através do restart. Então nesse caso aqui eu zerei os contadores. E a partir daí eu vou fazer a minha configuração. Então a minha configuração eu vou aqui em Setup, onde a primeira parte, que é a interface, eu vou ver o tipo de interface, se eu tenho se eu tenho alguma parte de controle de fluxo ou não. Esse é um ponto bem importante no Fibre Channel, porque o Fibre Channel ele contém o que a gente chama de buffer credit, que seria uma espécie de flow control. O que seria esse flow control? Eu tenho uma quantidade de créditos que é negociado entre os elementos de rede. Então, entre o switch e o equipamento. Então, o switch ele vai entregar para mim a informação de como está e qual é o buffer credit dele, de forma que ele garanta uma determinada velocidade. Então, nesse buffer credit é onde eu especifico, por exemplo, a quantidade de pacotes ou de informações que eu vou mandar para o switch, que por sua vez ele já tinha mandado esse buffer credit para eu registrar. Então eu tenho dois modos, eu tenho o modo implícito, o modo explícito, sendo que eu posso colocar entre o egress port ou o network port. No nosso caso, se eu for testar em cima de DWDM, eu praticamente coloco ele em off, onde eu não preciso colocar, não preciso negociar. Se eu tiver algo negociável na porta, aí é importante colocar esse buffer credit. Um ponto importante também dentro do Fibre Channel, eu tenho, aí já indo na aba de Fibre Channel, eu tenho o tipo de payload que eu quero gerar. Se eu quero medir latência, latência e perda de pacote, eu tenho que suportar o modo que a gente chama de Actena. Se eu quiser colocar o payload somente como BERT, taxa de erro, eu coloco ele em modo BERT. E aí eu tenho a forma de medição, se é uma precisão alta ou uma precisão baixa. E o tamanho do pacote. Observa que o tamanho do pacote ele é um pouco diferente do Ethernet, onde o Ethernet ele vai de 64 a 1518. Já o Fibre Channel ele possui de 76 a 2040, 2140. Então esse é um outro ponto que é um pouco diferente, assim como o Destination e o Source ID, que eu tenho também que selecionar de acordo com o que eu for configurar. No próximo aba eu vou aqui em tráfego, que é onde eu quero gerar o meu tráfego. Sempre trabalhem com porcentagem. Por quê? Porque o Fibre Channel ele também tem uma velocidade diferente muitas vezes.
né? Por isso que a gente fala muitas vezes de FC 100, FC 200, porque na velocidade, por exemplo, de um FC 100, a gente está falando de 1 GB. E o FC 100, o 100 é de 100 megabits por segundo. Então, se eu multiplicar por 8, aí eu estou falando de o meu FC uma velocidade de mais ou menos cerca de 800 megabits por segundo. No caso do 10 GB, ele é um FC 1200, que vai chegar a cerca de 9.600, né, de velocidade. Então, uma vez que eu fiz a configuração, se eu estiver trabalhando com DWM, eu faço um loopback na outra ponta, como está nesse momento, e aí eu vou ou envio um comando de loop para outra ponta, num equipamento que eu tenho também. Então, eu teria dois viáveis, um equipamento numa ponta A, outro equipamento na ponta B, e aí eu mandaria o comando de loopback para uma das pontas para que entre em loop e aí eu possa gerar. No nosso caso, como tem um loop físico, eu vou iniciar o tráfego. Então, observa que na parte de Fiber Channel, né, nas estatísticas, eu tenho aqui um summary, que indica que está ok. Nesse summary, que é o mesmo que está aqui à direita, eu também tenho a situação do SLA KPI, que indica a quantidade de quadros perdidos e a latência. Ou eu posso vir aqui em Fiber Channel e também ter toda a minha parte, tanto estatística como de contadores. Então, eu posso ter, por exemplo, o link de estatísticas, onde mostra para mim a taxa em porcentagem, qual é o tamanho do quadro e qual a velocidade que eu estou trabalhando, que eu estou utilizando. Então, observa que eu trabalho, um ponto interessante, que eu trabalho aí com a velocidade de 10 GB, né? E aí eu posso ir alterando o tamanho dos pacotes, né? Então, eu posso alterar desde 76 até 2140, né? Onde eu tenho aí a velocidade em 10 GB do Fiber Channel, assim como a minha latência e a minha perda de pacote. Posso trabalhar com a parte gráfica, né, onde eu tenho toda a parte gráfica de throughput, de latência, e dentro também do Fiber Channel, eu posso trabalhar com toda a parte de contadores, que ele vai acumular a quantidade de pacotes que eu transmiti e alguma classe de serviço que eu tenho. Bem, essa é a primeira parte básica do Fiber Channel. Vou criar um próximo vídeo onde você vai ver que nós temos a parte de uma RFC 2544 para Fiber Channel. Tá ok?